Muito boa noite, meus queridos companheiros de luta. Estamos aqui para mais um vídeo de direito constitucional, continuando aquele nosso assunto que começamos, que é o artigo 5º da nossa Constituição, estudo 2, capítulo 1, né? Espero que todo mundo esteja gostando aí das aulas, que de alguma forma eu estou tentando me superar aqui para a gente fazer um bom trabalho, para construir uma base, tá? Vamos lembrar aqui que esse curso não é direcionado a nenhum cargo específico, ele é para ter uma base de direito constitucional. Base essa que será especificada, será estudada com mais detalhes de acordo com o edital do seu concurso, tá bom? Então essa aula que serve de base, essa aula sempre ficará gravada aqui no canal, né? Para aqueles que estão iniciando no direito constitucional e no direito como um todo, né? Lembrar também que eu vou gravar aulas de direito administrativo, direito penal, direito processual penal, tá bom? E vamos lá, né? De onde nós paramos na última vez. Nós paramos aqui, deixa eu ver o assunto que nós paramos. É aqui, tá? Olha, acha aqui é o slide, pronto. Tá aqui. Nós paramos no inciso 6 do artigo 5º, né? Que vai falar o inciso 6, o inciso 7, o inciso 8, vai falar sobre a liberdade de crença, né? A liberdade de, a liberdade filosófica, ou a nossa liberdade política, né? Ele começa falando sobre a liberdade de crença. Para falar sobre a liberdade de crença, eu quero que vocês entendam, primeiramente, que o nosso país é um país laico, né? O Brasil é um país laico. Então, o que quer dizer um país laico? É um país que não acredita em Deus? Não, não posso falar nesse ponto, né? Eu acho que Deus todo mundo acredita, né? Vamos levar mais para o lado da separação da igreja e do Estado, né? Vamos ver juridicamente que país laico, para mim, para você, para a banca, é um país em que o Estado está separado da igreja, tá? Eu tenho Estado e a igreja não se mete com o Estado não se mete com a igreja, né? Quando nós tivemos nossa independência em 1822, nossa primeira Constituição foi otorgada em 1824, aí o Brasil, né, entrelaçava com a Igreja Católica. O Brasil não era um país laico naquela época. A igreja e o Estado se confundiam, certo? Então, eles vão levar para a nossa noção, para a prova de direito constitucional, que laicidade de um país é a separação da igreja e do Estado, certo? Há uma separação, não há uma inimizade, tá? Só não há uma ingerência de um sobre o outro, né? Então, hoje, a partir da Constituição de 1891, que foi depois da proclamação da República, em 1889, né? 15 de novembro de 1889, por isso o nosso feriado agora próximo, né? Dia 15 de novembro, proclamação da República. Desde lá, desde 1891, o Brasil deixou de ter uma religião oficial. O Estado deixou de se intrometer na vida de quem praticava uma religião diferente da do Estado, que era a religião católica. Correto? Então, hoje, o Brasil ser um país laico, eu tenho uma liberdade de consciência e de crença. Eu tenho uma inviolabilidade à minha liberdade de consciência e de crença, como diz aqui o inciso 6, né? É inviolável. Eu posso crer na religião que eu quiser, posso não crer em nenhuma, e nenhuma punição será a mim concedida. Tá? Isso é nossa laicidade também. Eu posso crer ou não crer. O Brasil não existe uma religião oficial. Tá? Então, com essa liberdade aqui, eu posso exercer livremente a minha religião, a minha confissão religiosa. Né? Você já ouviu falar em proselitismo religioso? É também uma liberdade minha de pensamento. Eu poder transmitir, eu tenho uma religião, eu acredito nela, eu quero que as outras pessoas venham para a minha religião. Isso aí é permitido, tá? Eu posso ir à praça pública, pegar um microfone, uma carta de som e falar bem da minha religião, né? Convencer as pessoas a virem para a minha religião. Isso se chama proselitismo religioso. Caindo na prova, você vai saber o que é isso, né? Também tem a ver com a minha, minha liberdade de pensamento e a minha liberdade de manifestação do pensamento e com a minha inviolabilidade, minha liberdade de crença e minha liberdade de consciência e de crença. Proselitismo religioso, então, é o direito que eu tenho de convencer outras pessoas a ter a minha mesma religião, de dizer os prós da minha ou os contras da sua.
certo? Olha, além de ter essa liberdade, o Estado também segura o livre exercício dos cultos religiosos. Ele garante também a proteção dos locais de liturgias do culto. Tá? Além de eu poder ter a religião que quiser, o Estado não vai proporcionar aquela religião, mas ele vai garantir o meu direito de ter uma religião e eu celebrar cultos. Tá? Isso aqui é o que quiser para a gente o inciso 6. Né? O inciso 7 cai muito em prova. Tá? Muitíssimo. Ele diz que nos lugares que houver internação coletiva, seja civil ou militar, lá será prestada assistência religiosa. O que quer dizer isso? Será que vai ter um técnico em religião ir lá prestar, um técnico em religião ir lá prestar assistência religiosa àquela pessoa que está internada, seja no presídio, seja no hospital? Não, pessoal. O Estado não vai ter um padre, o Estado não vai ter um pastor, o Estado não vai ter um pai de santo lá para poder prestar assistência religiosa. Ele vai garantir que você tenha direito, né? Você tem direito de receber um padre no seu quarto, na sua enfermaria, você pode receber o seu pastor, tá? O seu pai de santo, quem seja o seu chefe da sua religião, né? E ninguém vai poder impedir isso, tá? Pouco tempo atrás, teve um hospital adventista, que eu não quero citar aqui o estado, pouco tempo atrás, teve no Hospital Adventista, que é um dos melhores do Brasil, Hospital Adventista, né? Uma pessoa de uma religião afro, né? Afro, uma coisa que se fala, nem sei como é falar, afro-religiosa, vamos dizer assim, né? Espírita, ele disse que queria receber lá o Pai de Santo lá da religião dele. A diretoria do hospital não deixou ele receber. Não deixou. Olha, ele comunicou isso à autoridade competente. A autoridade competente disse que é assegurado, sim, assistência religiosa, tanto em entidade civil, militar, de interação coletiva. E ele teve o direito de ir lá conversar com o pastor, com o pai de santo lá, que é o chefe lá da religião dele, né? Claro que vai ser uma visita que não vai ser levado tambores, não vai levar nenhuma cantoria, mas ele tem direito, tá? Em se confessar com o seu chefe religioso. Isso que é essa garantia. Então, muitas pessoas da Igreja Católica comparecem aos presídios para lá dar uma orientação religiosa, para prestar algum tipo de assistência aos presos. Eles comparecem também aos presídios, aos hospitais, mais o ramo protestante, né? Mas aparece ali qualquer um, certo? E também, olha só, no inciso 8º, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou de convicção filosófica, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? Quando uma obrigação é imposta a mim, eu posso recusar essa obrigação, tá? Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Não tem problema nenhum. Tá? E o Estado vai ter que aceitar essa minha escusa. Chama-se escusa de consciência. Olha, Estado, eu fui convocado aqui para as eleições. Tá? No sábado haverá preparação, curso para os mesários. No domingo, eleição, por exemplo. Eu sou de uma religião que não faz nada dia de sábado. Eu só vou adorar ao meu Deus dia de sábado. Eu não trabalho, eu não exerço nada dia de sábado. Tá? E o Estado vai ser obrigado a dispensar. Agora, vai dispensar você e sem nenhuma privação de direito. Agora, se o Estado diz que lei, olha, caso você não faça isso, haverá uma prestação alternativa. Essa prestação alternativa que deve ser fixada em lei, se você não cumprir essa prestação alternativa, aí sim você poderá sofrer sanções, como, por exemplo, perder ou ser suspenso seus direitos políticos. Tá bom? A perda ou suspensão dos direitos políticos é uma das sanções previstas, inclusive, na Constituição. Correto? Então, você vai ver que, olha só, como é que é a dinâmica do fato. Os homens, por exemplo, vou falar agora com os rapazes. Eu estou fazendo 18 anos, eu me alisto, eu tenho obrigação de me alistar nas Forças Armadas, seja ela Marinha ou Exército Aeronáutico. Mas eu tenho uma convicção filosófica de não pegar em armas. Tá? Eu sou obrigado a me alistar e lá eu vou falar, olha, eu não pego em armas. Eu tenho uma consciência filosófica que me impede de fazer isso, eu não gosto. Mas existe uma possibilidade de eu cumprir uma petição alternativa? Existe sim, e ela está fixada em lei. Ela deve estar obrigatoriamente
fixada em lei, né? Aí eu vou cumprir essa obrigação alternativa, que não vai ser uma prestação de serviço que vai ser compatível com a minha convicção filosófica ou política ou religiosa, correto? Aí eu recuso a primeira obrigação, que é a principal. Se não houver nenhuma outra obrigação alternativa, eu estou dispensado daquela. Agora, se houver uma segunda obrigação fixada em lei, eu sou obrigado a cumpri-la. Porque se eu não cumpri-la, eu vou sofrer sanções pelo Estado. Eu dei exemplo de perda ou suspensão de direitos políticos. Tá bom? Então, eu não posso recusar a obrigação que é toda imposta, salvo por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. E se houver uma obrigação alternativa fixada em lei, ele não pode inventar uma obrigação. Essa obrigação está fixada em lei. Aí eu sou obrigado a cumprir essa petição alternativa. Ah, não quero cumprir também essa não. Aí, meu filho, você quer bagunçar o negócio, né? Mas isso eu devo falar quando eu falo de convocação para o Exército, Marinha ou Aeronáutica, eu estou falando em tempo de paz. Foi tempo de guerra, meu filho, não tem essa de convicção filosófica ou política ou de crença. Você vai de qualquer jeito. Correto? Então, essas liberdades, essas inviolabilidades, a minha crença, elas são garantidas pela nossa Constituição. Correto? Tá? No nível básico, para falar para vocês, é isso aí. Vamos trabalhar essas convicções filosóficas de crença em questões quando eu acabar o artigo 5º. Eu prometo a vocês, assim que eu acabar o artigo 5º, eu vou falar muito mais dessas inviolabilidades. Cai muita inviolabilidade em questões de prova, tá bom? De concurso. Tá? 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Hoje é assim, pessoal. Olha, hoje você vê, né? As coisas mudam muito com o tempo. Hoje é muito fácil. Uma pessoa faz uma música, essa música ele bota no ar, toca, essa música pode ser ofensiva, mas você não precisa passar por nenhum crivo, nenhuma autoridade para dizer que essa música poderia ir não ao ar, poderia não ir ao público. Eu escrevo o livro, eu escrevo o que eu quiser. Tá? Porque eu tenho livre expressão da minha atividade intelectual, artística ou científica e de comunicação. Independente se ela vai passar pelo crivo antecipado de algum órgão. Mas isso é muito normal, professor. Eu vejo aí música, programa de televisão altamente ofensivo e não passou por censura, porque a censura hoje não existe mais. A censura ou uma licença era algo que você devia pedir antecipadamente. Se eu ia publicar o jornal, se o jornal passar pela leitura de um órgão, né? Ele ia decidir se podia ou não eu publicar aquela matéria. Isso era censura. Hoje não existe mais, né? Se exige de alguma forma, isso está errado. Porque se exige de alguma forma, se alguém proíbe alguma revista de circular, se ela proíbe eu de falar aqui nesse canal com vocês, alguma coisa está errada. Tá? Por quê? Porque olha, a minha livre expressão sai na frente. Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu me identifique, eu vou partir daquela premissa lá que é vedado o anonimato, né? Posso falar o que eu quiser, porque é livre a manifestação do meu pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Por isso também é livre a expressão da minha atividade intelectual, artística, científica de comunicação, independente de censura ou licença. Então, eu vou falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, seja artisticamente, seja apenas falando, né? Seja pensando intelectualmente e proliferando minha ideia, mas eu vou ser responsável a posteriori por algum dano que eu cause a outra pessoa. Vamos lembrar que esse dano que eu causar a essa pessoa pode ser um dano material, pode ser um dano moral, pode ser um dano à minha imagem, né? Um dano moral é aquele que atinge ao meu íntimo. Eu me sinto prejudicado com aquilo que falaram de mim. A minha imagem é de que os outros veem de mim. Tá? Um dano material é aquele que me causa prejuízo financeiro. Então, falar de uma pessoa, seja o que for, um ato de uma pessoa, pode te prejudicar materialmente, moralmente
e a sua imagem, ou os três ao mesmo tempo. Eu vou ter direito a uma indenização e também vou ter direito também a um direito de resposta, que vai ser proporcional ao meu dano sofrido. Se alguém me ofendeu numa televisão, eu vou poder lá ofender essa pessoa, não. Eu vou poder me defender na televisão. Se for no rádio, vai ser no rádio. Se for na internet, vai ser na internet. Então, deve ser proporcional ao agravo sofrido. Tá bom? Então é livre. Eu expresso minha atividade intelectual, eu faço uma música de mau gosto que ofende, por exemplo, que vai de contra o racismo. Tá? Não vai passar por nenhum órgão a minha música. Mas a posteriori, tá? Eu posso sofrer consequências do meu ato praticado. Correto? Então, com isso aí, a gente domina o inciso 9. Tá? Vou passar agora, por inciso 10, falar sobre outra inviolabilidade. Nós falamos aqui da inviolabilidade de liberdade de consciência e de crença, falamos da liberdade a inviolabilidade, a minha livre expressão artística, intelectual ou científica, e agora eu vou falar da minha inviolabilidade, a minha privacidade. A minha privacidade, ela também é inviolável. Quando viola a minha privacidade, quando violam a minha privacidade, é me assegurado o direito de indenização por dano moral ou material depois da sua violação. Então a minha privacidade ela foi violada, pessoal. Ela foi violada e no momento que ela é violada, me gera um direito à indenização. Tá? Cada pessoa tem uma diferença nesse grau de inviolabilidade da sua vida privada. Né? Eu, sendo uma pessoa pública, eu tenho menos direito à vida privada do que outras. Eu escolhi isso. Tá? Olha, repare aqui que quando eu falo no gênero privacidade, eu estou falando de intimidade, estou falando de vida privada. Tá? São duas coisas diferentes, intimidade e vida privada. O que é a sua minha vida privada? É aquela minha vida em que eu exerço publicamente. Meu andar na rua, tá? Eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada, estou simplesmente andando na rua. Aí eu posso sofrer uma invasão, alguém tirar uma foto minha andando na rua, invade a minha vida privada. Olha, mas se eu sou uma pessoa pública, aquele tirar de foto, aquela foto que fizeram ali, tá? Não ofenderia tanto como fosse uma pessoa que não fosse pública. Eu quando me torno uma figura pública, eu abro um pouco mão da minha vida privada. Mas da intimidade, olha só, que vem na frente ali, no inciso 10, é diferente. A sua vida privada na espécie intimidade é aquilo que você tem dentro do seu lar, no convívio com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. É a sua intimidade. Então não pode alguém, mesmo sendo eu uma figura pública, subir o muro da minha casa e lá tirar uma foto de eu tomando banho. Eu de roupa íntima. Olha que bonito eu de roupa íntima. Né? E divulgar aquilo dali. Olha, aquilo dali não é vida privada. Aquilo dali é minha intimidade. Eu dentro dos muros que cercam a minha casa, eu dentro do meu apartamento, eu dentro da minha casa, tá? Eu junto com a minha família, num grau de intimidade. Então, intimidade é uma coisa e vida privada é outra. Eu tenho uma vida pública, eu sou um ator de novela, de filme, seja o que for, sou um jogador de futebol, sou um artista, sou até um professor, tá? Que tem uma vida privada. Todos têm direito à vida privada. Mas a minha seria menos privada do que um anônimo. Eu posso passar no meio na rua, e algum aluno me reconhecer e tirar uma foto minha. Lógico que eu não sou famoso nesse ponto, mas tem professores que são. Né? Eu já passei pelo centro aqui da cidade onde eu moro, Fortaleza, né? E vi um professor famoso de um cursinho, pedi para tirar uma foto com ele. Pedi para postar a foto. Né? Então, olha só, se eu fosse uma pessoa comum, isso poderia de alguma forma me ofender. Mas não, eu sou uma pessoa pública. Então, isso difere um pouco o grau de intimidade. A vida privada difere em grau de intimidade se você é uma pessoa pública ou você é uma pessoa comum. Agora, a intimidade, não. A intimidade, isso é dado a todos. Todos têm direito ao mesmo grau de intimidade. Tá? Vamos lembrar que, quando eu falo em privacidade, eu falo no gênero que comporta intimidade e vida privada. Tá bom? E isso pode ferir a minha honra e a minha imagem.
Tá? A minha honra é o que eu penso sobre mim. A minha imagem é que os outros veem. Correto? Eu tenho uma honra, a minha honra é subjetiva. A minha imagem é objetiva. Se eu sou comerciante, por exemplo, e dizem na rádio, ou no jornal, na internet, que eu vendo mercadoria vencida, quando isso é mentira, tá? Isso está ferindo a minha imagem. Feriu a minha imagem, me causou um dano material, por exemplo, eu tenho direito a uma indenização. Falou mal de mim, me chamaram de um apelido na frente de todo mundo, eu me senti mal com isso, começaram a falar em verdade sobre mim, tá? Fere a minha honra, fere o que eu sinto, meu sentimento pessoal, também gera indenização. Então, violar minha intimidade, minha vida privada, a honra ou a imagem, tá? Vai ser assegurado um direito à indenização pelo dano moral ou material depois da sua violação. Correto? Estão pegando até aí essa leitura fácil, tá bom? Então, vou repetir com vocês. Olha, leitura dos incisos e depois exercício sobre os incisos. Tá? Você tem que ter a leitura sobre cada inciso e imaginar um exemplo. Correto? Imagine exemplos. Eu não vou tratar aqui com vocês de jurisprudência. Tá? Isso não é um curso voltado a isso. Isso é curso voltado à leitura da lei e doutrina. Em um curso mais avançado, quando eu começar a publicar com vocês aqui, até com outros professores, que vou fazer parceria, tá? Quando eu começar a publicar aqui outros cursos, eu vou até a jurisprudência. Mas, por enquanto, entendam, tá? Não é que eu não saiba a jurisprudência. Eu quero fazer com vocês uma base que vai possibilitar a vocês estudarem sozinhos em casa depois. Eu quero que vocês aprendam a ler a Constituição. Certo? Vou ver se eu consigo ainda falar mais um pouquinho aqui, no outro slide. Nesse outro slide aqui, um minuto. Estou minimizado. Vamos para cá. Quero falar de uma nova inviolabilidade aqui, que é no inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Olha, isso aqui é um dos incisos que mais caem. Na verdade, todo inciso 5º, todo o artigo 5º cai muito, mas tem aqueles mais destaques. Quem vai fazer uma prova policial tem que saber isso aí já de cor, não é isso? A casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa aqui eu não vou entender simplesmente a casa que eu moro. Eu vou entender tudo aquilo que tem entrada restrita. O meu escritório, lá é público, lá só entra quem eu deixo. Correto? O meu quarto de hotel que eu estou hospedado, lá só vai entrar quem eu permitir. Lá também é minha casa. Tá? Olha só, mas minha casa é humildezinha. É casa, é inviolável. Minha casa é um castelo. É casa, é inviolável. Todo lugar que eu me guardo, que eu me retiro, e lá é inviolável. Tá bom? Olha, eu não posso falar que uma mesa de um restaurante é inviolável, porque lá pode sentar qualquer pessoa. Tem que pensar assim, nesse lugar que eu estou, pode entrar qualquer pessoa sem meu consentimento? Pode, então não é casa. Se precisa do meu consentimento, lá é minha casa. Correto? Fala-se muito de jurisprudência, que eu vou falar com você em questões, sobre o seu transporte, seu carro. Você está no seu carro lá, seu Celtinha, andando, possivelmente, está no seu Corolla, seu carro, tá? Aí a polícia para você, tá? Ela te aborda, pede documentos, quer fazer uma revista de arma, você fala que não deixa, porque aquele carro é sua casa. Não, aquele carro não é sua casa. Aquele carro é um meio de transporte, tá bom? Pode ser que você esteja cochilando no carro naquele momento, a mais de uma rodovia, mas aquele carro não é sua casa. Aquele carro é um meio de transporte. Vamos falar melhor sobre isso, porque tem detalhes em questões, tá bom? Não estou fugindo do assunto, estou criando uma base para vocês. Vou discutir isso nas questões que eu vou fazer, certo? Então, na minha casa só entra, a minha casa que é inviolável, né? Existe até uma expressão em inglês, my home, my castle, quer dizer, minha casa é meu castelo. Aqui eu sou o rei, né? Aqui o vento entra, o sol entra, a chuva entra, mas o rei não entra. Tá? Aqui mando eu na minha casa. Tá? Ninguém pode nela penetrar sem consentimento do morador. Olha, morador.
Eu moro numa casa de aluguel. Eu sou morador. O proprietário pode autorizar? Não. O proprietário não é o morador. Esse benefício é para o morador. A casa é onde o morador mora. Tá? Não é o proprietário daquela casa que vai dar a autorização. Certo? Agora, tem casos que eu posso entrar, invadir essa casa, sem autorização do morador. São casos específicos. Caso de flagrante delito. Está sendo cometido um crime naquela casa. Alguém está pedindo socorro lá. Alguém está pedindo socorro porque tá sendo roubado lá. Está havendo um crime, uma violência naquela casa. Flagrante delito, um crime que está acontecendo naquela hora. Eu preciso pedir autorização ao morador, eu posso entrar naquela casa, tá? E ajudar aquela pessoa. Eu posso chamar a polícia vai chegar lá, entrar e acabar com aquele crime e prender o criminoso. Sem pedir autorização ao morador. Mas eu, policial, por exemplo, tenho que ter certeza que está ocorrendo crime. Nem sempre todos os gritos dentro de uma casa é sinal de socorro. Tá? Às vezes o casal está na sua intimidade e estão gritando. Então, eu tenho que ter muita inteligência para saber o que acontece naquela casa. Porque quando eu entro numa casa achando que existe um flagrante delito, eu tenho que depois justificar quais foram as minhas razões para achar que estava sendo cometido um flagrante delito naquela casa, correto? Tá bom? Posso também entrar naquela casa, sem autorização do morador, em caso de desastre. A casa está pegando fogo. Você acha que eu vou parar para pedir o morador para socorrê-lo? Olha só, a casa está pegando fogo, está se queimando aí. Eu posso entrar? Não faz sentido isso, né? Eu vou entrar de qualquer jeito, vou bater o pé no portão lá, vou quebrar o cadeado e vou entrar. E vou salvar aquela pessoa que está com a casa está sendo alagada, a casa está pegando fogo, está havendo um desastre lá. Tá? Isso eu tenho direito de entrar naquela casa para salvar aquela pessoa, para prestar socorro. A pessoa passando mal, tendo um infarto, chega o SAMU, ou chega quem seja que for, seja um vizinho, o vizinho vai ter o direito de entrar naquela casa, sem autorização do morador, até porque ele não tem nem capacidade de dar autorização ou não, para poder entrar naquela casa e prestar o socorro devido à pessoa. Uma coisa que causa mais polêmica aqui, tá? É a determinação judicial. Olha, nesse caso de flagrante delito, desastre ou prestar socorro, eu posso entrar a qualquer dia ou hora da noite, não faz diferença. Pode entrar de dia, de noite. É para prender alguém? É flagrante delito? É. Qualquer hora do dia ou da noite, sem autorização do morador. É para prestar socorro? Qualquer hora do dia ou da noite, sem autorização do morador. É desastre, também posso entrar qualquer dia ou hora da noite. Agora, se for por determinação judicial, porque às vezes o juiz determina que vá à sua casa, lá prendam coisas, que prendam você, por exemplo, que haja uma busca e apreensão de pessoas, né? Ou de coisas. Aí sim, quando é por determinação judicial, ela pode ser realizada geralmente durante o dia. E o dia, em regra, é de 6 horas da manhã às 18 horas da noite. É do nascer do sol ao pôr do sol. Se falar em nascer do sol ao pôr do sol, é dia, tá? Mas poucas vezes falam isso. Falam em horas, tá? Em 6 às 18. Ah, mas professor, eu ouvi falar que na lei de abuso de autoridade fala que é crime de abuso de autoridade o delegado, o policial, ele entrar na casa da pessoa a partir das 9 horas da noite para cumprir a determinação judicial. Olha só, isso não quer dizer, no meu entender, alguns professores entendem o contrário, mas eu entendo do meu jeito, tá? Que mudou o horário do dia. Olha, que eu falei para você que o horário do dia é de 6 às 8 da noite. 6 às 8. Ah, mas quando o policial entra na minha casa às 9, a partir das 9 ele comete crime. Olha, o que eu entendo por isso? Que se ele entrar, ele não pode entrar de 6 às 18, porque é dia. Ele só pode entrar de 6 às 18, porque é dia. Mas quando ele entra às 9, ele comete crime. Isso não quer dizer que alargou mais, dilatou mais esse prazo para dizer o que é dia. Disse que ele não pode entrar durante a noite. Mas se ele entrar durante a noite, após as 21 horas, isso, além de crime, vai ser um abuso de autoridade, vai ser um crime mais grave. Porque se ele entrar, por exemplo, às 7 da noite, tá? Eu entendo que não vai ser
abuso de autoridade, simples uma invasão de domicílio. Mas quando ele entra a partir das 9 da noite, aí passa um crime mais grave, né? Passa um crime mais grave, porque presume-se que algumas pessoas estejam dormindo nessa hora. Então, se ele entra entre 9 da noite e 5 da manhã, ele comete abuso de autoridade. Não quer dizer que o conceito de dia foi ampliado para 5 às 21 horas. Quer dizer que quando ele entra numa casa da pessoa, entre esses horários específicos, ele comete abuso de autoridade. Se ele entra, por exemplo, entre 5 e 6 da manhã, ou 18 e 21, ele comete uma violação de domicílio. É esse meu entendimento. Então, mas uma prova a nível básico, não vai cair isso para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que determinação judicial somente durante o dia. O dia é de 6 às 18, ou do nascer do sol ao pôr do sol. Aí o aluno me pergunta, professor, mas se for em caso de eclipse, teve o eclipse do sol e ficou tudo escuro ao meio-dia, é noite? Aí pegou, né, pessoal? Aí pegou, né? Como aí o aluno me deixa naquela condição de contar uma mentira para ele. Olha, segundo um decreto presidencial, segundo uma norma legislativa, né, em caso de eclipse, equipara-se a dia. Tá claro que isso não existe, né? Eclipse é uma situação extra, né? Não descaracteriza o período diurno, tá bom? Então, olha só, hoje eu quero parar por aqui, paramos no inciso 11, para a aula não ficar muito longa, né? Que eu observei que quando a aula é muito longa, passa de meia hora, né? Os alunos parecem preguiça, não gostam de uma coisa muito grande, né? Tem menos visualização, não sei o que acontece, né? Então, eles querem uma aula mais picada. Então, eu não quero passar muito tempo falando com vocês, falando uma aula muito extensa, tá bom? Eu quero falar com vocês, fazer uma aula de 20 minutos, 30, mas eu não consigo, eu falo muito. Eu sou muito prolixo. Por isso eu quero ter em detalhes, tá? Então eu vou procurar fazer aulas menores, de 30 minutos, mais aulas, né? Aí vai ficar aí disponível, se você quiser assistir 3, 4, 5 vídeos uma vez só, você assiste. Correto? Então tá bom, pessoal. Eu acho que por hoje foi isso aí com a gente. Avançamos um pouco mais no artigo 5º. Eu quero que vocês me acompanhem no Instagram. Eu não sei colocar aí a legenda na tela, né? Eu dependo de muita gente aqui, dependo do meu filho para editar o vídeo, para fazer algumas coisas aí, botar uma legenda. Eu não sei fazer isso. Só sei falar no vídeo aqui. Mas olha, meu Instagram é um Instagram que eu tenho, que eu criei para essa vida de concurseiro, que é o Dom Luiz Brasil, Dom Luiz Concursos, Dom Luiz Concursos. Esse é o meu Instagram profissional, vamos dizer assim. Isso não é profissão, isso para mim é um prazer, tá? Tudo aquilo que você faz com prazer não é trabalho. Eu tenho muito prazer em estar aqui com você, tá? Então, Dom Luiz Concursos, lá no Instagram, né? E peço também que se inscreva no meu canal aí para dar uma força. Tá? Não é por nada, não é por dinheiro, não é pedir like, né? Que ninguém vive de like, de inscrição, não. Eu quero que essa informação chegue de algum modo a você. Mas eu tendo inscritos e as pessoas dizendo que tá bom, gostando da minha aula, tá? Me dá mais motivação para eu continuar aqui. Tá? Se tem poucas pessoas assistindo, isso me desanima um pouco. Tá bom? Então vai lá, faz uma inscriçãozinha no meu canal. Só para dar uma moral lá, tá? Daqui a pouco tem mais aula. Certo? Daqui a pouco vai chegar uma época que vai ter cheio de vídeos lá, você vai começar de manhã até de tarde, não vai ter só direito constitucional, vai ter direito penal, administrativo, tá? Nessa semana agora estou gravando aulas para o INSS, uma revisão geral só de questões do CESP, do INSS, resolvendo as 3 últimas provas, por exemplo, né? E a partir de segunda-feira, se eu não me engano, né? Segunda-feira, dia 13, eu tinha falado outra data, mas foi adiado, tá? Chama Quinzena Insana do INSS. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula, até a próxima conversa. Obrigado aí pela paciência, pela disposição de vocês. E não desistam de mim, não, tá? Que eu não vou desistir de vocês, não. Seja agora ou depois, a sua vez vai chegar.